Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, queridos ouvintes, onde quer que nos encontremos, é importante que a gente ajuste as vibrações para que consigamos nos conectar com Deus, com seus representantes, que são os espíritos amigos e bondosos. Mas é importante que nós afastemos a ansiedade do nosso coração, que nós busquemos nos acalmar, buscando o auxílio ou recorrendo do auxílio da respiração, respirando com mais profundidade, com mais calma, procurando também esquecer de tudo, de todos à medida do possível. Ato contínuo, já mais calmos, vamos pensar em Jesus, pensemos nele. Repitam mentalmente o nome dele, Jesus. E percebam que nossos corações, nossas mentes se acalmam. Ocorre algo dentro de cada um. Também, se puderem e quiserem, fechar os olhos para buscar estas sensações com maior profundidade. Já mais calmos, vamos pedir ao Pai Maior. Peçam do que necessitam, peçam mentalmente. Mas cuidem para pedir algo que seja útil às suas almas, assim como a minha e para mim. Que Deus, então, permita aos bons espíritos que executam as suas ordens ouvir nossas súplicas, e se for útil ao nosso espírito imortal, que possa ser atendido. Também pedimos as forças para que possamos resistir às tentações do mal que está dentro de cada um ainda de nós, muito presente. Que Deus permita que possamos nós outros sermos intuídos da boa palavra, da palavra amiga, da palavra que consola, a fim de levar a cada um das senhoras e senhores esta palavra amiga. Obrigado, Deus. Obrigado às equipes de benfeitores. E que assim seja. Que assim seja. A lição de hoje veio direto do próprio mestre, né? E Jesus fazia suas parábolas em salmos, em cânticos. Portanto, ide e ensinai. Está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Claro que sim, né? Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro,
não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões deste modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Esta lição, então, sensacional. Irmão Jussi, que encontraste no Evangelho sobre assunto tão importante, tão proeminente? Então, Antônio, enquanto tu discorrias aí, eu lembrava do Evangelho, do nosso trabalho da semana passada, onde nós fomos convidados a escolher o lado certo. A Deus ou a Mamon? Pois aqui, Antônio, nós temos uma clara alusão de que não só a escolha do lado certo é necessário, como seguir o Cristo não é ser teórico, não é ser... seguir o Cristo aqui significa praticar o que Jesus fazia. O exemplo. O exemplo. É sempre bem-vindo a orientação, a inteligente, a pedagogia. Agora, aqui é bem claro que a lição deve ser exercitada. Tudo é exercício. Deve ser exercitada. Então, Antônio, se é assim, lá no Evangelho nós vamos ter lá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor. A lei do amor nos fala sobre esse sentimento, que é a prática. Aliás, Jesus nos deu a prática desse sentimento. Benevolência para com todos é prática. Indulgência para com os defeitos alheios é prática. E perdão das ofensas é prática. Então, seguir Jesus continua sendo o nosso desafio, não no sentido teórico, mas de vivenciar o que Jesus veio fazer na sua humildade, quando Emmanuel diz que poderia ter mandado emissário se quisesse. Veio pessoalmente. Ele poderia ter escolhido os apóstolos. E pessoalmente nos homens cabe de luz, fazer a mesma coisa. Sim. Pois bem. É fácil tudo isso, irmão Dilson? Olha, exemplificar, treinar, exercitar. Será que isso é fácil? Depende do ponto de vista. Por quê? É muito difícil para aquele que prefere os prazeres temporários, aquele que ainda desconhece Jesus, aquele que vê em Jesus talvez um ser místico ou um Deus que é inatingível. Jesus, ele se fez muito simples, porque é pela simplicidade que a gente pode alcançar uma felicidade real e eterna. Ele, como eu sempre digo aqui, Jesus, ele ensinou pelo exemplo, e ele então, e a forma mais simples, mais simples de ensinar é pelo exemplo. Mas a gente pode seguir Mamon, como diz então Jussi, e ensinar por Mamon. Nós podemos ensinar por Jesus.
nós temos que ter essa consciência de que os ensinamentos de Jesus nos levarão a uma felicidade que é eterna e que pode começar nesta encarnação. Aqueles que o seguem têm esperança, aqueles que o seguem têm alegria, aqueles que têm fé em Jesus de verdade, eles têm uma força interior que por exemplo, a ansiedade, a dor da depressão, quando bate, não afeta com tanta força. E aqui, nos comentários de Emmanuel, essas falas que a gente já vem há muito tempo referindo da necessidade do exemplo, estão muito claras. Jesus poderia ter mandado um emissário? Poderia. Ele poderia ter falado brilhantemente? Poderia. Ele poderia ter nascido não numa manjedoura? Poderia. Ele poderia tanta coisa, porque a grandeza dele é tanto, mas ele percebe que quando nós somos exemplos eternos, que alguém nos observa. Sempre foi assim. E o homem está sempre na busca do melhor. Nosso espírito é assim. Ele quer o melhor, então ele observa o outro. Ele observa alguém. Nós somos observados, Antônio, Julci. Alguém está nos observando, prestando atenção neste instante e desejoso de nos seguir. Nós temos que ter cuidado com o que nós exemplificamos. No ponto de vista de um chefe de uma empresa, por exemplo, temos aquele chefe que dá ordens. E temos aquele chefe que conhece o trabalho, que ele se envolve, está lá junto com o colaborador dele. Porque o nome já não é mais empregado, é colaborador. Com o colega. E ele trata como igual. Qual dos dois é mais respeitado? Qual dos dois é melhor seguido? No ponto de vista das coisas de Deus, sabedor Jesus de que a simplicidade, o amor, a bondade, a mansidão, é que são os verdadeiros caracteres para a felicidade do Espírito. Jesus, ele deu esse exemplo. E hoje os Espíritos maravilhosos que estão conosco, através dos médiuns, maravilhosos médiuns, nos mostrando a cada momento com carinho, também nos mostrando os espíritos infelizes, que nós podemos nos tornar se nós não seguirmos a exemplificação do Mestre. Estou falando tanto e eu acho que eu vou ficar falando. Se legal. Me deixar, eu vou seguir. Aí tu vai fazer a palestra. Pois então. Mas em cima disso que tu falaste, o assunto é só para somar com duas palavras. Nós costumamos dizer, ele mandou, ele manda. Vamos trocar a palavra manda por comanda? Ele comanda. Ele não manda, ele comanda. Em cima daquilo que tu falaste agora, a forma de ele agir para com seus comandados. Quem comanda, ele sabe como fazer. E aí ele pode comandar, ele não precisa mandar, ele comanda. Ele vai ser muito melhor aceito. Só para somar com aquilo que tu vinhas dizendo aqui, do exemplo que tem que ser dado. E não, eu perguntei uma pergunta bem sutil e difícil de responder. Eu quero. Então, eu quero. É a vez do Jussi. Eu quero responder, Antônio. Então responde. Olha, quando tu fizeste a pergunta, fiquei aqui trocando as minhas ideias. Trocando orelha. É difícil. Mas o que nós devemos pensar destes ensinamentos, Antônio? Jesus os deixou aqui há mais de 2000 anos. Então, vamos olhar para o tempo que nós tivemos. O ensinamento de Emmanuel já tem 80 anos. Então, é difícil ser bom com o próximo, Antônio? Essa é uma pergunta que pode ser respondida.
É difícil respeitar os defeitos do próximo? É uma... Tudo para nós analisarmos, né? Para nós analisarmos cada um de nós. É difícil desculpar e perdoar o nosso irmão em erro quando nós também erramos? Pois é isso que a lei do amor está nos colocando. Quando nós tínhamos só instintos, vamos dizer que a gente não tem mais, né, Antônio? Mas a gente tem ainda. Tem, né? Tem, a gente né? carrega. Basta ser retrucado, né? Tem sim. Sim, a gente carrega essas Quando a gente tinha só instinto era mais difícil, meus irmãos. Mas o tempo passou e o progresso intelectual nos deu condições de compreender melhor a vida. E a vida sempre vai nos oferecer o melhor para nós. Nós temos as escolhas. Então, passado o tempo dos instintos, vieram as sensações e hoje nós temos sentimentos. Todos temos sentimentos. Ah, vocês dirão, temos sentimentos bons e ruins. Bom, ruins é escolha. Bons também é escolha. Então é isso que nós temos que entender deste nosso ensinamento de hoje. Jesus, imaginem, escolheu fazer o seu ensinamento pessoalmente. Exercitar a lei do amor pessoalmente. Para que nós pudéssemos compreender na devida grandeza qual é o nosso papel nessa evolução. Então, nos cabe, é lícito, Dilson, ensinar à distância, exercitar a nossa inteligência, aconselhar, né? Sim. Porém, não nos é obrigatório, né? Então nós não podemos fugir do exercício do amor presencial, praticado. Sabe, Jussi, você falando, eu estava pensando aqui, ó. Supondo que nesse instante está nos ouvindo alguém que esteja no momento no olho do furacão, como a gente, né, extremamente irritado, e essa pessoa então pense assim: como ficar calmo neste momento? Está cheio disso, né? Ou então, como ficar calmo com aquele lá do trânsito? Naquela situação assim, o teu sangue não se ferveria, sei lá, algo assim, né? O que eu diria então? Eu digo que é possível. E basta nós querermos. É uma opção, né, Deus? É uma opção. Porque soltar o animal ou deixar o anjo agir. Então, existe até um meme no WhatsApp, acho que foi ali que eu vi, né? O índio perguntando pro índio mais velho, lá pro cacique, pajé, né, pro pajé, né, quando essa onça surgir em mim, né, o que eu faço? Mas eu quero um gatinho, uma coisa assim, né? E aí o pajé, então, supondo que seja o pajé, ele responde: você vencerá aquele que você alimenta. Então é claro e óbvio que não será de um instante, num segundo para o outro que você... aí que vem o detalhe, o treinamento é diário e constante. Porque a reforma íntima... Cultivar o campo. Cultivar o campo. Trabalhar isso aí. Nós espíritas tratamos o tema como reforma íntima. Mas isso é uma coisa contínua. Mas ela não acontece de um instante para o outro. É como o perdão. Perdão dito por Jesus, você deverá perdoar 7 vezes, né, e tal. Ou seja, sempre. Mas você, na verdade, lá está assim: o perdão é o total ouvido de si mesmo, né? Essa é a parábola. Esquecimento. Só que é um processo. Então, o processo, da mesma forma, nós procurarmos a reforma íntima, procurarmos ressignificar os nossos sentimentos, a nossa ansiedade por uma tranquilidade, também é um processo. E essa escolha tem que ser feita. E se nós não fizermos nessa encarnação,
nós teremos de fazer em algum momento. Estamos retardando a felicidade. A parábola ide e ensinai, voltando só um pouquinho, mas nós estamos continuando nela. É importante que se diga, mas eu não tenho a palavra para ensinar. Eu até anotei aqui para não esquecer. Mas não precisa falar nada às vezes. Às vezes a pessoa só quer um olhar. Ela só quer um abraço. Ela não precisa da palavra. Ela precisa que a pessoa entenda ela. E ela não tem a palavra, mas ela está ali ao lado do ombro amigo que faz com que ela chore no teu ombro. Isto é o ide e ensinai. Não precisa da palavra. Sim. E essa simples frase aí, ela foi tirada de um contexto maior, Sim, onde Jesus... É o Salmo, né? Onde Jesus falava aos seus apóstolos para curar leprosos, para expulsar demônios. Isso. Então, para exercitar atividades amorosas, para vencer a si mesmo e os seus instintos na prática, no exercício do amor. E é um trabalho contínuo. Nós vamos dia a dia, se insistirmos, nos defrontarmos com a dualidade do sentimento e do instinto. Vamos colocar o nosso animal na conversa, ou vamos deixar o nosso lado angelical agir? A gente sempre vai ter a escolha. Só que os Espíritos nos alertam que nós estamos maduros para exercitar o sentimento do amor, Antônio. Começar, né? Essa ressignificação Sim. tão importante e necessária. Isso é importante eu frisar, aproveitando que eu estou com a palavra. É importante que nós sejamos, então, uma espécie de protagonistas de nós mesmos. E é do nosso próprio interesse. A rebeldia, essa irritabilidade, a primeira pessoa que ela prejudica é a mim mesmo, se eu estou nesse contexto. E aqui está um exemplo de alguém que está trabalhando a sua reforma íntima. E muito eu já consegui me melhorar. Estou caminhando nesse sentido. Convido a todos a fazerem o mesmo. Que assim seja. Irmãos Lucia, para o encerramento, estamos nos finalmente do programa de hoje. Então, queridos amigos, fazer o bem, gostar, amparar, amar, perdoar, tolerar, atender. Vejam quantos verbos derivados do amor nós temos para exercitarmos os nossos comportamentos com Jesus. Sabedores de que, em constante evolução, saindo da animalidade para a angelitude, num caminho longo, difícil, sacrificial, vamos vencendo a nós mesmos, com a proteção do Mestre Jesus, das suas falanges benfazejas, que nos amparam, nos acolhem, nos instruem, nos protegem, agem, dão exemplo daquilo que nos é ofertado produzir. Que a nossa vida, queridos irmãos, seja de sacrifício, seja de dificuldade, mas que seja uma vida que vale a pena viver na grandeza da nossa fé, na esperança de dias melhores, na paz e na harmonia que se consegue quando conseguimos completar um ciclo amoroso nas nossas atitudes. Obrigado, Mestre Jesus, por toda a luz que nos lança, pela água que nos oferece, o ar que respiramos, a vida que temos. Muito obrigado. Que assim seja.